Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de literatura, vamos falar de histórias do rádio, vamos falar de fotografia e da identificação civil nacional. Nossos convidados aqui no estúdio são Ana Paula Maia, que é escritora e que acaba de lançar o romance Assim na Terra como Embaixo da Terra. Prazer em tê-la aqui, Ana. Muito prazer, obrigada pelo convite, Vera. Fernando Mansur é radialista e ele comemora 50 anos de carreira. Nossa, Fernando! Não é? Comecei pequenininho. Com o lançamento de um livro onde conta a sua história e a história do rádio. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado, Vera. Flávio Dan é fotógrafo e tem uma exposição no Rio que está mostrando um recorte da sua trajetória profissional. É uma honra enorme tê-lo aqui no nosso estúdio, Flávio. Obrigado. Prazer é meu. E Pablo Cerdeira, que é advogado, que está falando conosco sobre essa novidade que é a Identificação Civil Nacional, que acaba de ser criada e vai, se Deus quiser, unificar vários documentos nossos. Boa Prazer em tarde. tê-la aqui. Boa tarde, Vera. Obrigado. Prazer é meu. Boa tarde a todos. E estamos também com o produtor de web, Bruno Barros, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Que tal, Bruno? E aí, Vera, boa tarde todo mundo. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde para o senhor, para a senhora que está em casa. Vamos abrir a nossa janela de comunicação. Você pode participar usando a hashtag Sem Censura. A sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para os convidados. É simples assim. Isso mesmo. Vamos começar com a Ana Paula Maia. Ana Paula, você é muito jovem para ter tanto livro publicado. Não sou tão jovem. Mas você tem vários livros publicados. Tenho esse Assim na Terra como Embaixo da Terra, meu 6º livro. Olha só. Meu 6º. E o 7º já está até pronto também. Então tá. Então conta um pouquinho dessa história, como é que surgem essas vocações de escritor? Como é que foi? E falar sobre como foi esse meu começo na literatura. De onde é que você veio com essa ideia de escrever? Eu acho muito misterioso como é que uma criança decide ser escritora e frequentemente tem talento e consegue, né? Eu comecei mais tarde, eu não comecei na infância. Tá. Nem na adolescência também. Eu já comecei a escrever, eu já tinha uns 21 anos, mais ou menos. Já é bem madura, já quase velha. Não era tão novinha. Mas também quando eu entro nesse processo de leitura e de escrita, aí eu acho que eu coloquei em dia os anos que eu não tinha lido e os anos que eu não tinha escrito. E publico meu primeiro livro aos 25. Então e dali eu não parei mais. E eu nunca planejei ser escritora. Eu acho muito difícil, né? Não é uma carreira planejada. A gente faz faculdade, se forma. Você fez faculdade de letras? Não, eu fiz faculdade de informática, me formei e depois fiz faculdade de comunicação social, em publicidade. Nem era jornalismo. E já na faculdade de comunicação eu já sabia que eu caminhava para esse lugar da escrita. Comecei escrevendo para o teatro. Escrevi um curta-metragem, depois eu fui para a literatura, mas eu achava que era um hobby só enquanto eu estava na faculdade, que eu ia ter emprego, carteira assinada, ia trabalhar numa agência de publicidade, e nunca aconteceu, e eu não saí mais da literatura, e foi um livro atrás do outro, fui escrevendo, as coisas foram acontecendo, e aí estou aí, 6º livro já. Você sabe que o Rafael Montes... Sim, conheço o Rafael. Aí o Rafael disse assim, eu queria muito ser escritor, mas aí eu não conseguia muito, então eu resolvi ser juiz. Então eu estudei, fiz advocacia, passei o concurso do OAB, porque a minha ideia era assim, se eu ficasse trabalhando muito, eu só ia escrever o essencial, porque eu não ia ter tempo. Foi uma ótima escolha, porque ele não teve que se preocupar, tenho que escrever, né? Ele tinha que escrever mesmo, porque senão ele não ia ter nunca tempo. É muito difícil, não é uma carreira escolhida e planejada. A gente vai por muitos caminhos e tropeça na literatura, e acontece um livro, acontece um segundo, e quando você vê, você já tem um projeto, né, literário. Tem uma entrevista tua que a pessoa pergunta, qual é o lugar que você está na literatura? Aí que você diz assim, eu não sei, parece que o lugar que eu estou, eu não sei bem, mas parece que eu fiz as malas e fui para lá, e que não é o lugar que eu estou aqui, mas também não é a mesma coisa. E que, lendo o seu livro, me deu muito uma espécie de prazer que eu não tenho muito tempo, porque é uma pessoa que gosta de contar histórias e que inventa histórias. Essa ideia de inventar histórias, e esse lugar me parece que é o seu, porque você não inventa personagens parecidos com você.
você não inventa situações de vida parecidas com as suas, você sai daí, você viaja mesmo. É isso? É isso. Para mim, o meu interesse na literatura, o meu interesse em escrever é essa possibilidade de outros mundos, essa possibilidade de viver outras vidas. E eu me distancio muito do gênero, porque eu só escrevo sobre homens, basicamente. Então, até esse distanciamento de gênero existe nos meus textos. Bom, nesse seu livro só tem homem, só tem homem. Nem esse sombra não tem de nada, mulher, não quer tem dizer, nada, então... nem uma cadela, assim, uma galinha tem passando. zero, É zero. E é uma relação que acontece, a gente não escreve sobre o que a gente quer, né? A gente só escreve sobre o que a gente consegue, sobre o que a gente pode também, né? E o que eu consigo fazer bem é entrar nesse espaço ficcional, que é um universo já estabelecido, que isso já vem de outros livros. O protagonista desse livro, que é o Bronco Gil, ele é o capataz da fazenda de abate na verdade, bovino que você do livro anterior. Assim, usando justamente, como se o passado dele fosse o futuro justamente. dele, né? Então, as histórias são entrelaçadas numa cronologia que não é linear, necessariamente, mas são livros independentes. Mas quando eu gosto do personagem, eu quero conhecer mais dele. Então, eu quero saber um pouco dele antes, um pouco dele depois. Então, os meus personagens, eles se cruzam, porque o universo é um só. Esse universo que eu escrevo é dentro de um espaço só. Ainda que histórias independentes, mas quando o personagem é muito bom, eu acho que vale a pena você revisitá-lo. Tem histórias. Depois eu fico muito atrás. Eu quero muito ser enganada pelo escritor, mas eu não sou idiota. Então, eu ficava assim, não tem luz elétrica aqui, que história é essa? O que ela está pondo aqui? Onde é que está esse lugar? Não existe isso, não tem possibilidade. Ele não pode ter batatas. De onde vêm essas batatas se não tem plantação? Entendeu? Eu ficava tentando pôr os problemas que o livro estava me dando, quer dizer, eu tenho que... Aí depois digo, não, tudo bem, está certo. Ela conseguiu direitinho, já sei de onde vêm as batatas, de onde vem a luz, de onde vem o choque elétrico e tal. Porque essas coisas, o leitor é assim, ele quer ser enganado, mas ele não quer que façam ele de idiota. Então, você tem que contar a história bem contada, é que nem uma criança, né? Justamente. Que você tem que contar a história direitinho para ele acreditar, senão... Sim, e também a questão de você contar uma história, você não pode dar todas as respostas, porque eu acredito que essas lacunas sutis é a lacuna que o leitor vai preencher com a sua interpretação, com o seu filtro pessoal, porque cada pessoa tem um filtro individual. E que é a graça da literatura ao contrário do cinema, né? Justamente. E por isso a literatura ela tem um fôlego muito grande, porque são filtros e gerações que vai mudando, perspectivas que mudam, e um mesmo livro, ele tem diversas formas de leitura e de experiência pessoal. Eu não queria muito comentar sobre o livro, porque eu acho que vale a pena ler o livro sem spoiler. Porque é um o thriller, livro, né? ele não para de acontecer coisas, ele nesse sentido, ele é bom, porque o tempo inteiro está acontecendo, ele é rápido, ele é pequeno, você lê ele bem e você não perde o interesse, então eu não queria contar e não queria nem entrar em detalhes, tipo de crueldades, de escravidão, que eu acho que tem todas essas referências que você tem de história do Brasil, que estão bem colocadas. Eu acho que o livro ele tem um interesse muito bom. Eu gostei muito do livro. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz. E acho que vocês deviam ler. Ela devia dar um livro para cada um, você sabe? Para vocês poderem ler. Você está planejando alguém? Já lançou o livro? O livro chegou nas livrarias nessa semana, se eu não me engano. No início dessa semana. E agora já começa a planejar. Eu devo fazer um lançamento na Bienal do Livro, em setembro. E começa agora, né? Você vai para a Flip? Não devo ir à Flip. Tá. Não devo ir à Flip, não. Mas... É Bienal mesmo. Bienal e outros eventos e outras... Agora, você já engrena num outro livro? Como é que você produz? Geralmente eu dou um tempinho e faço outro, mas é que eu já tenho um próximo pronto. Que foi um projeto atrás do outro e foi sequencial. Acabou que aconteceu assim. Então, foi um pouco mais difícil, né? Foi um processo de duas histórias muito distintas e muito intensas. É um mergulho num lado escuro e sombrio do ser humano. E todos os livros são assim. Então, eu fiquei um tempo assim querendo ver um pouco a luz, sabe? E saí de um livro, entrei em outro. Então, agora eu estou dando um respiro. Eu estou lendo aqui que eu tinha notado que você fez a Cal. Eu fiz Cal. Você trabalhou com Moacir Chaves. Eu fiz Cal, sim. O Moacir esteve aqui, a gente gosta muito dele. Eu não vejo Moacir há anos. Eu fiz Cal
com 16 anos, quando a Cal permitia entrar aos 16, olha que já tem muitos anos isso. E fiz só 6 meses e fiquei reprovada na Cal. Por 25 décimos, foi um balde de água fria na minha vida. Era terrível, mas foi uma experiência riquíssima. A Cal é uma coisa muito rica, né? E depois, na faculdade, eu fiz um monólogo, que era um monólogo por Ricardo Petraglia, e era chamado Rei dos Escombros, e o Moacir Chaves que dirigiu. Eu ainda estava na faculdade. Então, eu estava nesse meu momento de escrita, mas achava que era tudo temporário. Imagina que eu ia enveredar para o teatro, enveredar para a literatura. Eu ia trabalhar com publicidade. Okay. Aí nunca aconteceu. Mas você faz roteiro também, não é isso? Eu acabei não trabalhando com teatro. Teatro foi só essa experiência. E fiquei com cinema e com literatura. Mais literatura e o cinema quando é possível. Eu escrevi um longa com Guilherme Weber, que estreou ano passado em alguns festivais, chamado Deserto, e ele entra esse ano no circuito comercial. Então, é meu primeiro longa também, né? Porque o longa leva-se anos. Eu entreguei o roteiro 5 anos, depois 5 anos que ele estreou, né? Não, o cinema é um inferno. Cinema é aquela coisa. Pesadelo, cara. Você faz um negócio lá atrás, ele não aparece. E tem projetos que às vezes se perdem no meio do caminho, né? É muito sofrimento. É muito sofrido. Mas eu amo escrever roteiro, né? Eu gosto muito do audiovisual. Você, pelo visto, gosta de escrever. Gosto de escrever e gosto de contar história, criar histórias, né? Essa parte, a ficção. Por exemplo, Assim na Terra quando eu decidi escrever sobre uma colônia penal, porque eu queria falar sobre o sistema carcerário no país, né? E é uma história, um tema muito pertinente, né? E eu já me incomodava com isso, já há alguns 10 anos eu me interesso pelo tema, e quando eu decido levar para a colônia penal, porque é o meu espaço, eu escrevo sobre histórias que se passam no interior, um espaço mais rural e tudo, eu decido pelo espaço da colônia penal e descubro que a gente não tem muita ficção dentro desse espaço, né? A gente tem livros mais documental. Então, eu tive que ler Na Colônia Penal, do Kafka, primeiro, para eu saber do que eu ia falar e tudo, e não fazer também alguma coisa, né, enfim, copiada, né? E foi uma referência, que é uma referência mundial, né, esse livro. E aí eu consegui trazer a minha colônia penal, que... Muito bem, inclusive ela não tem esse lado tão psicologizante que nem a dele tem. Muito bom, eu gosto muito do livro. E parabéns. Aí acho que tem as minhas influências de Sérgio Leone, que eu gosto muito, dos meus personagens de outros livros. Então eu acabo fazendo um faroeste dentro daquele espaço de confinamento. Tem uma coisa cinematográfica. Tem eu gosto, tem essa Maravilha, pegada. Ana Paula, parabéns. Obrigada. Vamos ver o que eles vão dizer. Olha só, vamos começar com Pablo Cerdeira, que é advogado e que vai nos explicar o que é essa identificação civil nacional que está acabando de ser sancionada pelo presidente. Quer dizer, esse troço, em princípio, sai mesmo. O que é isso, Pablo? Boa tarde, Vera. Olha, o que foi aprovado agora no Congresso, foi encaminhado para a sanção do presidente, foi sancionado, transformado em lei, ele prevê 2 coisas. Ele prevê, de um lado, um sistema unificado de registro de emissão de documento, que vai ficar centralizado no Tribunal Superior Eleitoral, e de outra unificação no próprio documento. Então, a gente vai ter também um documento. São coisas separadas, né? Hoje, a gente já pode ter na carta ou na carteira de motorista, a gente já pode ter, já tem, se você olhar lá, tem o seu CPF, tem o seu RG, já tem dados que são centralizados. O que vai acontecer agora é que a gente vai ter um outro número, uma outra identificação única, quer dizer, dessa vez única, né? Emitida pelo TSE, que vai centralizar todas essas informações. E isso vai substituir, com calma, com bastante tempo, vai substituir os documentos que a gente tem hoje. A ideia é que os outros documentos continuem valendo, enfim, até que esse processo termine. Não deve ser algo rápido, deve demorar bastante. O TSE hoje estima que para 2021, 2022, eles acabem de fazer os registros, né, das pessoas, para poder ter todos os brasileiros ali. E durante esse processo, eles vão começar a emitir o documento único. Além do sistema, a gente vai ter um documento único. Quer dizer, isso vai até 2025? Não dá para prever hoje até quando vai. Né? Vai demorar bastante para virar uma realidade para o dia a dia nosso. É um documento que mesmo quando a pessoa nasce, ela já vai poder ter esse documento ou vai ter que esperar os 18 anos? Não, a lei não trata de idade mínima, ela simplesmente unifica isso tudo em uma base.
Hoje já existe integração entre os cartórios de registro civil, por exemplo, e a Receita Federal. Então, hoje, uma pessoa que nasce, tem a sua certidão de nascimento, ela já sai com o CPF. Hoje já está integrado a emissão do CPF com o registro de nascimento. Então, é natural que esse processo continue e que esse mesmo procedimento venha a integrar os registros. A gente tem algum vídeo, alguma fotografia do documento, como vai ser, é isso? A gente ainda não tem. Tem alguns exemplos na internet, eu não sei se por acaso a produção pegou algum material disponível, mas não existe ainda um modelo definido. Olha só, é isso que está aí, não é? Não, isso foi um dos exemplos que... É porque o que acontece é o seguinte, esse processo vem desde 1997, isso. Tá? No Brasil já se discute, já chamou RIC, já chamou NIC... É a mesma coisa que o RIC? É parecido, eles são baseados na mesma ideia, a gente pode dizer que é a mesma ideia, mas são leis diferentes e regulamentações específicas diferentes. E órgãos envolvidos diferentes. Está dando maior confusão, né? Isso dá uma confusão porque eles não estão satisfeitos, né? Cada órgão quer ser dono da sua criança ali, né? Então, já que a gente está falando de registro de nascimento, cada órgão quer ser dono da sua criança. A Receita já emite documento, o CPF, que acabou virando quase que um documento universal, né? Hoje você entra no seu home bank lá no site, você pode usar o seu CPF. Você entra no sistema de bilhete aéreo, de uma companhia aérea, você pode usar o seu CPF. Hoje, o CPF acabou meio que virando um documento de identificação. No supermercado, né? Você vai fazer compra no supermercado, a gente estava conversando agora há pouco ali, você pode colocar o seu CPF para ganhar algum desconto. Em vez de uma senha, você põe o CPF. Não, um pouco isso. Usa o CPF, hoje acabou virando no Brasil, o CPF acabou assumindo esse papel mais ou menos como de um registro único. Para boa parte dos atos que a gente pratica. Mas o que vai se fazer agora é oficializar isso em torno de um único documento. Em relação ao TSE, eu fui mesária nessas eleições passadas e as pessoas guardam como preciosidade aquele título eleitoral, que é a coisa mais inútil que nós temos, porque você guarda numa gaveta, você apresenta e o presidente da mesa, se você porventura diz esquecia, isso não tem a menor importância, não precisa disso. Aí você fica arrasado, porque você guardou aquela preciosidade anos e ela não serve para nada, porque você, com a sua carteira de documento, com a carteira de identidade, com foto, você faz a eleição. Então, todo mundo pode jogar fora. Eu não vou dizer isso, eu não posso dizer isso, mas dá vontade de dizer. Você precisa saber o número, né? Porque, quer dizer, nem o número na hora. Não precisa. Porque na hora o mesário pode achar. Mas só eventualmente, se você estiver em outro lugar que não é a justificativa. Que não é o seu cartório. Ou então, quando você vai eventualmente renovar um passaporte, que ele lhe pede o número do título eleitoral, enfim. E o que é pior não é isso, é que quando você acaba essa coisa inútil, de apresentar aquele documento inútil, eles te dão um papelzinho. E esse papelzinho, você guarda durante 25... Eu tenho todos os papéis. E na última eleição me disseram, por que você tem todos esses papeizinhos? Não é para guardar? Não. Você vai no cartório pela internet e eles emitem um atestado que você... Quer dizer, é inacreditável. Em suma, uma das coisas que a gente vai se livrar é esse documento. Mas a gente não vai se livrar da carteira de motorista. Não. A gente não vai se livrar do passaporte. Não. A gente não vai se livrar da certidão de nascimento. Não, e nem, por exemplo, de algum outro documento de um órgão, por exemplo, como da OAB, eventualmente de outros órgãos de outras entidades. Específico da sua profissão, claro. Tudo bem. Agora, a gente não vai se livrar de outros, por exemplo, porque a carteira de motorista, ou carta de motorista, no estado que a gente esteja, ela pode ser apreendida, né, numa blitz. Claro, então, e também atesta que você sabe dirigir. Sim, ela tem uma especificidade ali, quer dizer que você está habilitado para a condução de um veículo. Mas esse projeto eu queria alertar porque ele tem alguns aspectos muito positivos. Acho que esse de integrar os registros facilita muito, de fato. Mas a gente não pode deixar de olhar os dois lados dessa moeda. De um lado, a gente está criando um registro único, numa única base, com dados biométricos ali nesse banco do TSE. Hoje em dia, a gente tem sistemas separados. Então, se por acaso acontece um problema em algum desses sistemas, eu vou lá e resolvo. Vamos supor que eu vou lá no banco e vazou a minha senha, eu troco a minha senha do banco, mas eu continuo com meus outros sistemas todos funcionando. Quando a gente começa a centralizar tudo isso em um único lugar,
a gente aumenta também o risco de eventuais problemas nesse sistema afetarem toda a cadeia abaixo, né? Então, ainda mais quando a gente está falando de registro biométrico, porque, veja só, uma senha, se vazar, eu posso ir lá e trocar a minha senha. Como é que eu troco a minha digital se por acaso eu tiver um problema de vazamento da minha digital e alguém conseguir usar isso num dedo de silicone, alguma coisa assim? A gente não tem como trocar. Então, tem um aspecto muito importante de segurança que vai ter que ser muito bem trabalhado pelo TSE. Tá? Isso é algo que ainda vai demorar um bom tempo para que se estabeleça os procedimentos para isso. E um outro problema que me preocupa, que não é propriamente decorrente da integração de documentos. A integração de documentos me parece positiva, facilita bastante, mas na medida em que a gente começa a usar o mesmo identificador em todo lugar, como eu comentei agora há pouco, né? Eu falei do supermercado, falei da passagem, compra passagem aérea e bota CPF, a gente coloca o CPF em todo lugar. Se um dia alguém tiver acesso, suponha que voltar, por exemplo, do supermercado, você vai lá e faz a compra, passou no caixa, colocou o seu CPF. Eles sabem se você é uma pessoa que compra o sabão em pó mais caro ou mais barato e começa a inferir informações a seu respeito. Eles sabem se você compra queijo e vinho ou se você compra fralda e leite em pó. Disso a gente começa a tirar informações muito mais ricas a respeito de uma pessoa. Até a gente está falando de um banco de dados só. Agora, se eu uso o mesmo cadastro no supermercado, no banco, nas minhas ações na rua, sei lá, eu fui qualquer lugar ali, no posto de gasolina, eu dou o meu número único, eu dou o meu número único no atendimento médico, eu dou o meu número único em todo lugar. Se alguém tiver acesso a bases diferentes, fica muito fácil você começar a fazer esses relacionamentos. E aí, a nossa privacidade, que hoje já está, enfim, sofrendo uma série de mudanças aí, né, a forma como a gente consegue... Isso passa a ficar sob risco muito mais perigoso. Mas, Sérgio, do que antes, faz o seguinte, Paulo, deixa a gente ir para o intervalo rapidinho, mas a gente vai voltar continuando esse assunto, tá bom? Até pode ser que pinte algumas perguntas. Vamos lá, o Sem Censura volta já já, ok? Impressionadíssima com o nosso advogado aqui presente. Impressionadíssima. Diga, Pablo. Diga, pois não. Você é contra ou a favor desse documento? Não, eu sou a favor, mas eu acho que a gente tem que trabalhar os dois lados dessa questão, tá? A gente tem que sempre pensar em um sistema que, de um lado, facilite, permita integração, até para evitar fraudes, para reduzir custos, né? Você vê, hoje você é um usuário, essa geração que está vindo está muito acostumada a, por exemplo, fazer uma busca. Se você fizer uma busca, viagem para o Egito no Google, e você é uma pessoa que gosta de fazer viagens caras, de ficar em hotéis bons, o Google vai já te sugerir hotéis de alto padrão, companhias aéreas mais luxuosas. Agora, se uma outra pessoa tem preferência por fazer viagens mais econômicas, a partir da segunda, terceira viagem da pessoa, o Google sabe disso, e se ela pesquisar viagem para o Egito, ele vai dar opções mais econômicas, de voos mais baratos. Isso é bom, por um lado, para o cidadão, mas, por outro, a gente está trocando isso, entregando informações a nosso respeito. Isso todo mundo está fazendo quando entra no Facebook. Isso. Está fazendo, assinando embaixo, eu estou disponibilizando meus dados. Sim. Tudo bem. Sim. Isso é um direito que o cidadão tem. E é isso que está todo mundo... E os algoritmos famosos estão pondo, dividindo o mundo em apreciadores de viagens baratas, apreciadores de viagens caras, lulistas, petistas, enfim. A gente já viu o que deu em termos de... Mas, por exemplo, o diretor do programa estava me dizendo no intervalo que ele tem um salafrário 171 que faz compras com os números que ele deu, que ele tem, os dele, quer dizer, a identidade dele está na mão de um cara que vai lá e faz uma compra com a identidade dele. Isso pode até, esse tipo de risco pode até se agravar tendo um único número num único local, por causa daquele exemplo que a gente citou, né, de eventualmente um vazamento desse número ou das regras de segurança, isso não ficar bem definido. Mas isso tudo é contornável, tá, Vera? Isso é contornável, mas o órgão que vai cuidar disso, que no caso já se definiu, é o TSE, tem que ser um órgão que invista muito em tecnologia, em segurança, e está sempre se atualizando com o que existe mais moderno. Isso é um aspecto. Do outro lado, o cidadão, ele precisa ter a consciência de cuidar desses seus dados, das suas informações, da melhor forma possível.
Se ele está disposto a abrir dados, ele acha que o benefício vale a pena, ótimo, mas tem gente que prefere não ter isso por razões pessoais, por razões, enfim, quaisquer que sejam. Uma pessoa pode não querer ser tão monitorada. Um sistema desse facilita a integração e a prestação de serviços. Por exemplo, eu estava dando aquele exemplo da viagem para o Egito, que pode dar uma viagem mais cara, uma viagem mais barata. A mesma coisa com um número único fica mais fácil de ser desenvolvida pela administração pública. Vamos supor que você foi a um hospital público, sei lá, numa determinada idade, com um problema X lá que foi determinado. Dali a um tempo você se mudou para outro estado, chegou lá e colocou o seu mesmo número que você usava naquele estado de origem. E por acaso as bases estavam integradas. O médico tem mais informações para falar, poxa, aquele probleminha que você teve lá atrás pode ter virado esse problema de agora. Claro, o Ministério da Saúde está fazendo até aquele idoso bem cuidado, era um pouco isso. Sim, integra. Isso pode ajudar, mas a gente tem que ter muito cuidado para evitar os abusos desse tipo de integração. Eu, particularmente, tenho duas formas de fazer isso, tá? Uma é com centralização de dados em um único lugar, que é o modelo que a gente está adotando aqui. Tem um outro modelo que é sem centralizar dados, mas integrando os serviços. Esse é um modelo que, por exemplo, a Estônia adota, tá? A Estônia tem lá no modelo de governo eletrônico deles, não centralizar sistemas, mas integrar sistemas. A gente fez isso no Brasil com o Banco Central. A gente não tem os extratos, todos eles, copiados para um único servidor no Banco Central. A operação que eu fiz aqui está lá registrada no meu banco, a sua está no outro banco. Mas, se alguém entrar com uma ação judicial pedindo uma penhora, né, a apreensão de um dinheiro da minha conta, ela não precisa saber se eu tenho conta no Bradesco, no Santander, no Itaú, em qualquer banco que seja. Porque existe uma integração no Banco Central que vai chegar uma ordem falando, penhore um valor X da conta do Pablo. Esse sistema espalha, o banco que tiver a conta e tiver o saldo vai prender aquele dinheiro e vai falar, já foi apreendido. Então, é um sistema integrado, mas não unificado. Eu acho que a gente precisa ir amadurecendo essa ideia. Tá, deixa eu perguntar para o Bruno se nós temos perguntas, comentários. Tem pergunta, tem comentário. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu acabei de receber um aqui no Twitter, achei engraçado, o Marco Antônio Rocha fala que a Ana Paula é muito linda. É verdade, Marco Antônio Rocha. Ele tem razão. E a gente tem um pedido de um alô aqui, Vera, para uma telespectadora nossa, assídua de 89 anos, mãe do Luiz, de Belo Horizonte, dona Iva Ipert. Ela é fãzoca do Sem Censura e assiste todos os dias. Valeu, dona Iva. Iva Ipert, um beijão para você. Olha muito aí. broto com 89. Uma pergunta. Eu tenho o livro... Não, uma pergunta não, um comentário. Eu tenho o livro de Gados e Homens e ele tinha que virar um filme. Tem até dica para cineasta. Cláudio Assis filmaria tranquilo. Um abraço aos pessoal do Sem Censura. Quem falou isso foi o Marcelo de Varginha, em Minas. É engraçado, né? Porque a Ana Paula gosta de... Ela é do Rio de Janeiro, mas fica fazendo coisa do Nordeste. Mas você sabe que está vendido os direitos de Gados e Homens para o cinema já há uns 3 anos, não sei. Não é o Cláudio Assis. Não é o Cláudio Assis, mas vamos ver se vai virar filme, que tudo demora para o cinema, mas está vendido. E tem uma pergunta que é do Fernando Lima. Na verdade, ele faz um comentário. Ele fala uma pergunta também. Ele fala, tomara que o governo faça a nova identidade do tamanho que caiba na carteira. A atual é grande demais e vive danificando. É mesmo? Eu acho que mulher não tem, porque a bolsa é maior, né? Mas o homem tem uma carteira pequena, é mais complicado. Tem uma pergunta da Silvia Amaral, que ela pergunta para que serve o chip da nova identidade? Terá alguma máquina para passar? Vamos lá. Esse chip é o mesmo chip, é exatamente a nova carteira de identidade. A carteira da OAB, por exemplo, ou o CPF eletrônico, ou o seu cartão de crédito, que tem o mesmo chip, são exatamente iguais, tá? Um pedaço de plástico com um chip idêntico. Se você imprimir lá no seu cartão de crédito um CPF, aquilo é igual ao CPF. Aquele chip serve para guardar o que a gente chama de chave privada, que é uma parte da senha para provar que uma operação foi feita usando aquele cartão. Então, quando você faz o cartão de crédito com chip, não adianta eu passar a senha para outras pessoas, que se a outra pessoa não tiver o meu cartão, não vai conseguir fazer cumprir meu nome. A ideia da identidade com chip é a mesma. Ela vai permitir que você insira isso numa máquina, digite a sua senha para desbloquear a chave do chip e comprove que você é você. Não que você é você, na verdade comprove que aquele cartão pertence a você. Que aquele cartão pertence a você. É uma forma de deixar mais seguro, né?
É uma forma de deixar mais seguro, sem dúvida, porque é uma chave que você não consegue tirar do chip, tá? Você não tem como clonar um chip daquele, pelo menos ainda não se achou uma falha que permita clonar isso, então evita a clonagem. Bom, enfim, aí, em tese vai dar tudo certo. Espero que sim. Vamos conversar um pouquinho com o Flávio Dan, que é fotógrafo. O Flávio, é um prazer tê-lo aqui, porque Prazer você é já meu. tem um tempinho, né, que você é fotógrafo. São 72, 72 anos. E eu queria que você mostrasse a sua máquina, que é, no programa do Aderbal, ele diz assim, você gosta muito de tecnologia, né, Flávio Dan? Mostra aí a sua máquina. Eu uso a câmera Leica M2, filme comum, só uso preto e branco, nunca fotografei cor. E é a minha câmera de todos os dias, a câmera com a qual eu saio à rua. Cartier-Bresson é que dizia que você é um vendedor ambulante sem licença para vender. Então é exatamente isso. E eu faço, como sempre, não tenho nenhuma convívio, nenhum momento, eu não tenho nenhum momento de tecnologia, eu não participei até hoje, não sei como é a câmera digital, não quero saber e já estou bastante atendido, como sempre estive, com a câmera analógica com a qual eu trabalho. Só tem um probleminha, Flávio. Por mais que a Leica seja linda, leve, portátil e fácil de fotografar, Ele é pesado. como é que você tem filme para isso? Sim, eu compro filme, há filme para vender aqui. E Ainda fazem filme? Sim, claro. E você revela? Não, eu tenho um laboratório que Você trabalha que para mim, revela. eu mando lá, o motoboy leva. Tá, tem. E o filme você compra lá, aqui no Brasil, e eu quando viajo, compro e ponho no freezer da geladeira. Tá. E ele, Agora, me dá uma coisa, essa sempre... tua aversão à Não. tecnologia fotográfica, ela é uma aversão à tecnologia fotográfica a cor, a não sei o quê, ou ela se estende a toda a tecnologia, tipo celular, computador, não sei o quê? Não há aversão. Eu criei o hábito de fotografar em preto e branco, eu acredito no preto e branco. O preto e branco, para mim, tem todas as cores. Não, as suas porque fotografias. dentro da fotografia, cor ou não cor, é preciso que tenha o conteúdo. Então, isso é importante. Se não tiver, então não adianta ela ser colorida com um digital, sem digital, grande, pequena, ela tem que ter um conteúdo. Então, é o que eu me proponho. O Éder Chiodeto, que é o curador do Museu de Arte de São Paulo, ele criou há 3 anos, ele fez uma seleção de 8 fotógrafos bressonianos. E o único bressoniano do Rio de Janeiro sou eu. Então, isso me honra muito e é a linha que eu pratico, fazendo fotografia em preto e branco, como eu fiz sempre na revista O Cruzeiro, Mas, Flávio, onde eu trabalhei. nós amamos a sua fotografia. A sua Obrigado. fotografia Eu também. é linda, ela é de alta qualidade. Você trabalha nisso há 72 anos. Eu só estou admirativa em relação a isso. Isso foi uma brincadeira, porque eu acho a Leica o máximo. Ah, sim. Garanto que você tira fotografias com a Leica muito melhores que o Bruno, que é um jovem que usa a câmera digital. Tira com a dele. Tenho certeza disso. Mas ele é ótima pessoa e ótimo fotógrafo. Mas o que eu posso fazer? Ele não é o Flávio Dan. Agora, você não respondeu a minha pergunta a respeito do celular e do computador. Você usa celular e computador? Celular eu uso, mas ele está... Não, tudo bem. Está desligado. Eu uso muito pouco. Usa muito pouco. Muito, por incompetência. Agora, me diz uma Agora coisa. eu tenho celular de idoso. Ah, tá. Aquele que tem Inventaram. número desligado grande e sempre. tal. Mas você não precisa, porque você enxerga bem. Sim, enxergo. Me diz uma E coisa, o fato de você ter passado a sua vida na rua, ao relento, fotografando, Bota fez relento com que nisso. você chegasse nessa idade, nessa forma? Foi isso? Que idade? Ah, você tem mais de 60. Eu vou fazer 90 em 7 de dezembro. Eu sabia, eu não queria nem dizer, porque não é acreditável que você vai fazer 90. Em 7 de dezembro. Olha só, é inacreditável. Está convidada para o aniversário, a festa de aniversário. Pô, maravilhoso isso. Você 90? acha que é por causa dessa vida ou porque você é Porque gaúcho? eu fui 2 vezes a Gibraltar. Quem é que foi a Gibraltar? Eu não uma conheço vez. ninguém. Eu Eu conheço um fui. oficial de Gibraltar. Você foi a Gibraltar? Claro, Não claro. diga. Eu fui de navio para a Europa, então eu parei em Gibraltar. Eu fui de cargueiro. Ah, é? Eu fui pela Espanha. Pois é, E aí eu é encontrei uma extraordinário coisa aquilo. fantástica dessas andanças todas, de todos esses lugares que eu andei, Piritiba do Mundo Novo, Chique dos Bundão, todos os lugares mais incríveis de todas as partes do mundo. E eu, Gibraltar, eu tomei um susto, estava com minha mulher, carro, estava na Espanha, Sevilha, descemos e fomos passar o ano novo, o milênio em Gibraltar. Já tínhamos estado antes em Gibraltar, que a gente viaja muito, e vamos passar o milênio. Aí fomos passar em 31 de dezembro, saímos de Sevilha, chegamos
na entrada de Gibraltar, já fora da Espanha, claro, e havia um sinal fechado. Sinal fechado, esperamos sinal fechado, vários carros, 8, 10 carros ali, e ficamos esperando abrir esse sinal, e num determinado momento decolou na nossa frente um jumbo. Um avião, um jumbo, passou na nossa frente, decolou, foi embora, e abriu o sinal e nós passamos. Porque a pista de pouso de Gibraltar cruza com a pista de entrada de carro. Você entra na cidade e passa por dentro da pista e aí chega em Gibraltar. Que maravilha isso. É um negócio. Então, essas coisas, esses lugares é que são realmente o encanto, né, de você descobrir determinadas características, como é, por exemplo, Piritiba do Mundo Novo, onde eu encontrei, eu fiz a matéria, tem um livro, um dos meus livros tem a matéria com ela, a dona Francelina Pereira, que casou 14 vezes e ficou viúva 13. Ela matava os maridos? Matava por razões dela, e não razões deles. Ou razões deles e razões delas. Ela acabava com eles? Acabava com eles. Literalmente. Matou 13. Olha só, essa exposição que você está apresentando agora, sim, ela comemora o quê? Ela é mais uma exposição. Mais uma exposição. Não há nenhuma tem comemoração. uma característica de algum tipo de trabalho que você está fazendo? Não, são fotografias. Ela é constituída de fotografias de todas as épocas, de todas as viagens, todas as andanças. Eu não tenho um motivo especial. Mas elas são um pouquinho paralelas ao seu trabalho de fotojornalismo. Sim, tipo são. Você sai para fotografar a posse do Trump, posse. E aí tem uma foto linda que você faz do lado. É um pouco isso. É esse vendedor ambulante que vende sem autorização, que o Cartier-Bresson se referia. Tá. E nesses bressonianos, eu tenho a honra de ser o único bressoniano do Rio de Janeiro, segundo o Éder Chiodeto, que é a autoridade em fotografia, e pratiquei isso. Vou fazer o seguinte. Na revista O Cruzeiro, diga. Eu vou para o intervalo, tá, e na volta aí eu mostro as fotografias para a gente ver o que você está querendo dizer quando você diz bressoniano, que a gente vai poder ver isso. A gente vai para o intervalo, na volta é o nosso último bloco, ok? Sem censura, volta já já. Que linda essa história que o Flávio Dan está nos contando aqui no Sem Censura. Voltamos para o terceiro bloco. Hoje a gente está falando de histórias do rádio, de literatura, de fotografia e da identidade nacional que a gente vai ter. Olha só, Flávio, como foi que você... Deixa eu passar as fotos. Sim, que a gente tem, porque aí a gente já mostra o que o Cartier-Bresson tem de particular e o que você tem de parecido com o Cartier-Bresson. Desse tamanho, porque para Cartier-Bresson eu estou desse tamanho. Não está não, Flávio, tem muito a ver, tem tudo a ver. Quando a gente puder passar as fotos, então, Adriano, por favor, a gente passa as fotos do Flávio Dan que estão nessa exposição. Sim. Pode ir. Se você quiser ir falando. Brasília, 1962. Tá. É linda. Isso aí é um baile do Glória. No Hotel Glória eu fiz uma câmera com velocidade lenta para que eu tivesse a movimentação toda. Isso é Salvador, na Bahia, onde eu tenho alguns livros publicados, um deles com Jorge Amado e Caribé, que é o Bahia, Boa Terra, Bahia, livro de grande tiragem. Você viajou o Brasil inteiro, né? Sim. Isso é Brasília de novo? Não, isso é Brasília. Né? Parece com é até a capa de um livro agora. Tá. Isso aqui no Rio, ali no Leme. Lindo a fachada do hotel do Meridian que eu estava em obra, antes de... Isso é Lido, Praia do Lido. Olha que lindo isso. Isso é a exposição da Galeria Marcelo Guarnieri, que interessante. em Ipanema. Isso é Lisboa. Lindo esse. Essa foto é conhecida internacionalmente, né? É curiosa essa foto. São as oportunidades. Isso é Pedraza de la Sierra, no interior da Espanha. Os meninos ali. Tem um casal que parece um casal, não é um pôster na cabine telefônica. Incrível. Isso é Paraty, onde eu vou agora. Eu agora Que participo composição. homenageado do Paraty em Foco deste ano. Isso é Paraty também. Tudo preto e branco, sem corte. Isso é Paris, Praça da Concórdia. E as fotografias, a característica delas é que o formato é este,
sempre o mesmo formato retangular da Leica, não corto negativo, eu corto no olho. Tenho a pretensão, sou pretensioso que eu corto no momento da fotografia. Não tem que cortar depois, nem retocar, nem nada. Isso é a porta do É como se entrada do você Teatro tivesse Banco feito Brasil. o curso todo do Cartier-Bresson, né? Não, eu fiz a intuição, E olhei só muito que o que ele fez. Não, mas o talento é todo seu também, né? Particularmente seu. É muito lindo. Essa exposição vai até quando, você sabe? Ela vai, tem mais 30 dias. E está em que lugar? Está na galeria do Marcelo Guarnieri, Em Ipanema, né? Ipanema Teixeira de Melo 31. Maravilha. São 36 fotografias, no formato bem razoável, nem grande nem pequeno, e, claro, preto e branco, muito bem copiadas. Deixa eu só pedir para você contar aquela história que eu gosto que você conte, de como você, aos 11 anos, se interessou por fotografia. Eu era muito ligado ao meu pai. Somos uma família de 4 irmãos, uma irmã e 3 irmãos, e nós 3, mas eu era muito ligado ao meu pai. E eu lia o jornal, eu tinha 11 anos, já lia, e lia o jornal por cima do ombro do meu pai. E um dia, eu vendo fotografias, e ontem eu comprei isso aqui numa banca, um livro chamado 500 Fotografias de Guerra. E eu começava a guerra, no ano 39, como eu disse, eu tenho 11 anos, eu sou de 28, de 27 para 28, e eu vi as fotografias de guerra e perguntei para o meu pai, essas fotografias aí, mortos de guerra, quem é que fotografa? Como é isso? Quem é que faz isso? Diz ele, isso são soldados que não usam armas, que usam a câmera fotográfica. Eles estão lá para fazer fotografia da guerra. Então, essa é a função deles. Por isso é que, então, eles fotografam por quem não viu. Quando ele disse eles fotografam, eles veem por quem não fotografam, não. Eles veem por quem não viu. E esse veem por quem não viu ficou na minha vida. Hoje eu procuro ver por quem não viu. Então, a minha fotografia, pretensiosamente, é de ver momentos que outras pessoas não viram, ou se viram, não fotografaram, ou se viram e não guardaram na mente, e eu guardei na câmera fotográfica, e ela hoje está na parede de exposições que eu vim fazendo dos meus livros. Hoje eu tenho 28 títulos publicados. Maravilha, entre Flávio. catálogos e livros. E nós que temos o prazer de ver o que você fez, agradecemos a você todo esse trabalho que você teve. O prazer é meu, todo. Fernando, você está com um livro lançando, mas não é o primeiro. Não, 7º. Já é 7º livro que você fica contando aquelas histórias. Eu e a Ana aqui. Vocês dois são... E ele tem 28, vocês são muito bons. Tudo é rápido. Histórias, mas essa é uma história de como você fez a Rádio Cidade. Isso daí tem um prazer extraordinário, esse livro. Qual foi a finalidade dele, esse especificamente? Fui contar um pouquinho... É uma tese que eu fiz de doutorado na UFRJ, né? A primeira parte é a tese que eu dei uma enxugada. E a segunda parte é eu contando um pouco da minha história de vida, desde criança até hoje, passando por minhas buscas profissionais, espirituais, Começa etc, lá em etc. Ponte Nova. Ponte Nova, Minas Gerais. Muito bom. TV Brasil, vê por quem não viu. Exatamente. É por aí. Já está fazendo o bordão. O slogan. Já tem o slogan, lindo essa, né? Tá Aproveitar perfeito. isso. Perfeito. Isso mesmo. Muito bom, está Completou. contratado. Completou. Você, aliás, está na JB agora? Estou na JB. Que é incrível, né? Você está voltando para a JB depois de ter saído da JB. Porque Você trabalhou na Rádio Nacional, você tem uma história de Isso. rádio muito grande. Fala aí. Comecei na Rádio Sociedade Ponte Nova, depois fiquei um ano em Belo Horizonte, Nova Lima, depois voltei para Ponte Nova e vim para o Rio. Em 73 para a Rádio Nacional e em 74 fui para a JB, AM, depois FM, depois Cidade 77, depois voltei para a JB, 105, Tupi, MPB FM, 16 anos a MPB. E a MPB terminou esse ano, né? Aí voltei para a JB. Você acha que dessa tua vida toda, a Cidade foi a rádio que significou uma revolução em termos... Por quê? Sim. Conta porque, por exemplo, o Bruno não viu a Cidade. Bruno. A Ana também não. E desconfio que o Pablo também não. Também não, né? Porque naquele momento... Aliás, tem um capítulo aqui sobre a dona Ana Kurik, que trouxe a FM Imprensa para o Brasil, Rádio Imprensa, um capítulo só para ela. Mas a Cidade, o que ela fez? Ela fez o FM de uma forma descontraída. Ela tirou o paletó e a gravata, não é? Colocou esporte e se comunicou com o público. Não é? Foi muito legal isso, porque a irreverência, a brincadeira, as passagens de horário, as músicas de fim de ano, a troca de ideias entre os locutores,
um departamento de promoção, tudo isso junto ali no FM, que estava surgindo no Brasil em termos de ao vivo com a cidade. Quer dizer, a gente tinha, e eu me lembro como ouvinte, a gente tinha uma música de ótima qualidade, com som de boa qualidade, porque isso também era importante. O som era melhor que das outras rádios. Isso. E você tinha esses locutores, eles alegravam a nossa vida. Eles eram inteligentes, divertidos, eles se divertiam entre si e permitiam que a gente participasse. Era uma espécie de encontro entre eles que os ouvintes ouviam. Eu me lembro de eu indo na rádio, na JB, só para ver quem é que era. Romilson Luiz e Eladio Sandoval. Porque, caramba, eles são muito bons, não é isso? O Jaguar de manhã abria a rádio, depois eu, de 10 às 2, depois o Sandoval, depois o Romilson, depois o Ivan Romero. E tinha o Sérgio Luiz, depois o Paulo Martins, Paulo Roberto, foi a primeira equipe. E, na verdade, toda essa rádio moderna que se faz, vocês é que fizeram? Eu acho que ajudou, sim, né, no Brasil todo, porque eu acho que o FM, como faixa de rádio, se tornou muito popular. Então, os empresários começaram a investir, né, no FM e abriram rádios por todo o Brasil, né, e seguindo esse modelo da radicidade, né? O livro tem histórias muito bem e tem, inclusive, depoimentos impressionantes. É verdade, Tem depoimentos do Saroldi. Saroldi é fantástico, não é? Eu adoro o Saroldi, é um amigo meu, então eu fico encantada de ter podido ler. E tem um depoimento muito inacreditável do Menescal, que eu acho que você, eu não sei se... Para mim foi uma descoberta quando ele conta a história do Jabá na rádio. Gente, vocês não vão acreditar. Eu acho que é a primeira vez que eu tinha visto com tanta simplicidade e clareza. Bem no estilo dele. Fernando, é extraordinário. Tocando violão. Você sabe que quando vocês foram quando você foi para 105, a sensação que eu tinha, eu digo assim, gente, sou eu que estou programando essa rádio. É mesmo? Sou eu em pessoa, a gente só põe as músicas que eu gosto. Era muito bom. E você programou a Rádio Nacional FM. Não, programar não. Mas você trabalhou lá. Trabalhei. Que era outra novidade. Sensacional. A Nacional FM era fantástica, né? Na década de 60, foi o primeiro lugar. É uma novidade aquilo, só música brasileira numa rádio FM. E o Menescal ajudou a fazer. Foi ele que ajudou também, né? Exatamente. É muito, muito bacana. Conta aí um caso desses, porque tem tantos no seu livro, que deixa eu ver se eu anotei, mas tem vários. Conta um que você... Tem o do Zé Carlos Araújo também, o locutor esportivo, né? Que ele conta a vida dele ligada ao rádio. Então, são histórias de vida pelas ondas do rádio. Né? Então, as pessoas... O Saroldi fala da vida dele, ele está falando ali da história do rádio brasileiro. Você faz isso também. Eu faço, né? Tem uma hora que você conta, que eu adoro essa história, que você diz que você fez um programa de óperas, de áreas de ópera, e que aí você descobriu, genial, toda área, o nome da área é a primeira frase da área. Olha aí. Gente, rádio é cultura, a gente aprende coisas na profissão, não é? Rádio Relógio, lembra? Rádio Relógio. Você sabia? Você sabia que a pulga pula para trás? Eu não esqueço disso. A asa da borboleta bate quantas vezes por segundo? Isso. Muito Galeria Silvestre, a Galeria da Luz. Exatamente. Muito bom. Você ouvia a rádio para acertar relógio, olha só que coisa. É verdade. É verdade isso. E a Rádio Tamoio, você faz Mundial, tudo isso, você vai passando, Big Boy. Isso, E os depoimentos no final do livro, né, dos artistas. Dos seus alunos? Dos alunos. Tem. E os artistas falando da importância do rádio na vida deles, né? Isso é muito legal também. Como é que você acha que está a rádio hoje em dia, Fernando? Eu acho que está num momento muito bom, desafiador. O professor Muniz Sodré tem uma frase que eu acho fantástica. O rádio joga capoeira. Você não sabe o que vem, e o rádio improvisa. Eu acho que a cada nova invenção, o rádio se reinventa. Ele aproveita aquela nova tecnologia e adapta de alguma maneira. Então, o rádio tem uma coisa única, que é uma comunicação pessoal, simples. O professor Márcio Tavares do Amaral também, eu pedi, define o rádio. Falou, o rádio, qual a linguagem do rádio? Vem para perto. Então, o rádio é aconchegante, né? Ele fala com você, e a imaginação sua voa no rádio. Né? É esquisito, porque o rádio faz mais companhia que a televisão. Exatamente, Né? Ele tem... Tem uma mágica no rádio. E você acha que os jovens, eles ouvem rádio? Não muito. Não muito. Está acabando. Porque eu fui professor na UFRJ há 20 anos e eu perguntava aos alunos, né, sobre rádio. Eu ouço porque minha mãe ouve, a empregada ouve, meu pai ouve. Velha. Isso. Não é? Mas, quando os alunos vão conhecer um estúdio de rádio, eles ficam encantados. Eles não conhecem o rádio.
Quando eles veem, nossa, que coisa fantástica, o estúdio, o locutor, o microfone, os repórteres, a apuração, aquela agilidade, aquela coisa dinâmica, leve, né, que o rádio tem uma característica assim mais leve também. Eles ficam encantados. O ao vivo, né, a descontração, o improviso, a irreverência. E a voz, Fernando? Como é que a gente mantém uma voz em bom estado? É Porque fonoaudiologia. rádio só tem voz, né? Não adianta. É verdade. No meu caso, eu fiz tratamento fonoaudiológico. Acho muito importante isso, me ajudou muito, a colocação da voz. Que eu cheguei na JB, comecei a ler noticiários de 15 minutos, Jornal do Brasil Informa. Caramba! Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí a fono me ajudou, né? A colocação, a embocadura, né? Impostação, respiração. Eu acho que é um bom começo, é uma coisa muito boa. Café, vinho, nada disso, né? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. A gente pergunta os profissionais, eles contrariam todas as regras. Não, bebe café, toma vinho, vai pra rádio, trabalha, faz 15 minutos. Assim não é possível. Como é que é, Bruno? Se fuxipar, Glorinha, Boss Miller. O esquentamento vocal, né? Esquentou a voz. É bom. Muito bom. Seu livro você já lançou? Já lancei, dia 25 de abril, Leonardo da Vinci. Hoje está em algumas livrarias aí, pelo Rio de Janeiro, né? E devagarinho, eu estou deixando em algumas universidades, se alguma universidade, escola de comunicação quiser, entre em contato com a gente, que eu gostaria de deixar para as universidades, que eu acho que pode ser útil para os alunos, não é? Muito boa ideia. A turma que está chegando, os alunos de comunicação, conhecerem um pouquinho dessas histórias também. Tem muitos livros bons, né, de fantásticos autores, o Sarol, de Sônia Virgínia, muita gente boa. Mas eu acho que esse também tem um lugarzinho aí. Tem totalmente um lugar muito especial, muito bom, maravilha. Bruno, acho que a gente tem mais um minuto, dá para fazer uma pergunta ou você quer jogar tudo para o Facebook? A Gabriela faz uma provocação para o Flávio, pergunta para ele o que dá uma boa foto. A rua. Pronto, respondeu. Olha só. Só ir na rua. Viu só? A gente vai continuar conversando no Facebook, então. Eu queria agradecer muito a presença do Flávio, da Ana, do Fernando e do Pablo. E vocês que nos acompanharam de casa. Agora, se você ficar na TV, você vai assistir ao Cenário Econômico com a Adalberto Piotto, tá? E a gente vai para o Facebook. Vocês ficam com a gente mais uns 15 minutinhos, tá? Mas, de qualquer maneira, amanhã a gente volta, às 5 horas da tarde, ok? Até lá, obrigada. Olha só, estamos agora só no Facebook. Bruno, então todo o programa é todo seu, pode fazer as perguntas. Vera, tem tanta pergunta, hoje está difícil. Tá difícil de escolher. Mas vou começar pelo Flávio. A Sayonara Silva diz que amou sua câmera, ela é linda. O Guilherme, eu acho, Guilherme, que ele não vai ter essa resposta, não. Ele pergunta para o Flávio Dan qual é a sua lente favorita ou se ele anda com muitas lentes habitualmente. Ele responde sim. Eu uso apenas uma lente, a lente normal 50 milímetros, que corresponde à vista humana. Não tem grande angular, nem teleobjetiva. Teleobjetiva é binóculo, eu não uso binóculo. Grande angular abre muito ângulo, eu fico incluindo muitos elementos que são, para mim, desnecessários. O meu é a vista humana, 45 graus, lente normal, abertura 2, abertura máxima, e eu trabalho com velocidade 125 e procuro ser o mais discreto possível. Tem que ser mais ou menos como quem rouba, roubar um negócio e sair fora. A foto ela é roubada. Você vira as costas para ninguém descobrir que você roubou. E nunca foi procurado, nem perseguido, nem contestado, porque as pessoas não percebem que foram fotografadas. Olha que legal. Ó, Guilherme, espero que tenha anotado, né? A câmera silenciosa, então é chegar com o sapato de borracha e tal, devagarinho. Isso nunca me criou problema nenhum. Nunca fotografei cores,
A revista Cruzeiro tinha negócio de reportagem de praia, negócio de desfile de Miss, nunca fiz. Fiz as 3 revoluções, Quais são as Bolívia, 3 Buenos revoluções? Aires fui preso, porque não podia entrar na Argentina. Como não pode entrar? Eu tenho 21 anos, eu entro em qualquer lugar. Com essa idade não é proibido, entrei em Buenos Aires, fui preso na Casa Rosada às 9 horas da manhã, era posto do embaixador do Brasil, fui preso na mesma hora, fui me soltar às 5 da tarde. No dia seguinte, aí o embaixador não, o cônsul brasileiro, no dia seguinte, me levou a um encontro do Perón com os jornalistas, que havia uma comitiva, era posto do Batista Luzardo, o novo embaixador brasileiro. Aí o cônsul brasileiro, jantamos aquela noite, a senhora dele, nos conhecemos, ficamos amigos, eu fiquei amigo eterno da senhora dele. E então fui para a posse do Batista Luzardo. Houve essa prisão. No dia seguinte, havia o encontro do Perón com os jornalistas brasileiros, a comitiva de jornalistas, Flávio Maranhão, não sei o que foi que me denunciou para eles que eu era da revista Cruzeiro, que ocasionou a minha prisão. Aí eu fui a essa reunião, 6 horas da tarde, na Casa Rosada. Perón, os 2 cachorros, e conversaram e tal. E nisso chega Eva Perón, muito abatida já, há um ano do momento dela de morrer, já estava muito abatida, estava vindo da cidade de Los Ninhos, chegou elegantíssima, perfumada, disse, desculpem, eu não posso ficar muito tempo, porque eu estou vindo da cidade de Los Ninhos, estou cansada, mas eu vim aqui porque sabia que era um encontro de jornalistas brasileiros e eu quero ter o prazer de abraçar um de vocês. Agora vocês escolhem o mais velho ou o mais moço. Então eu estava preso ontem e hoje abraçado com a Eva Perón. Nossa! Maravilha, Flávio. É isso, são essas coisas todas que nos oferecem, né? E tem histórias, se eu ficar contando história. Você história é boa para a mãe de noiva. Olha só, você devia escrever Mas eu essas escrevi, eu histórias. tenho livros com essas histórias. Yes. Tem os meus livros. Tem os seus livros de histórias escritas. História. Então tem histórias realmente boas de vividas nos lugares, né? E aí, essa história da Eva Perón foi essa. Eu estava abraçado com a Eva Perón, perfumada, um vestido verde claro. E você fotografou ela? Sim, fiz fotografia. Aí eu estava livre para fotografar, no outro dia tomei o avião e vim embora. Depois voltei lá quando a queda do Perón. Aí eu morava durante 3 meses, eu fiquei praticamente morando em Montevidéu. Eu chegava em Montevidéu segunda-feira de manhã e saía sexta-feira de tarde, passava o final de semana do Rio, trazia os filmes, reportagem e tal, escrevia-se a matéria e voltava para Montevidéu como ponte para Buenos Aires. Você escrevia suas matérias também? Sim, eu escrevia também. Eu escrevia e fotografava. Então tem... Teus filhos seguiram a carreira? Não, meu filho, eu tenho um filho homem, um único filho. Ele fez teatro, trabalhou com a Derbal, é o Cândido Dam. É um excelente ator, não é? Maravilhoso. Pode ser meu filho. Eu conheço o Cândido. Conhece o Cândido, né? E eu não conheço. Isso é a cara do Flávio Dam, né? Eu não conheço. Cândido, e o Cândido hoje vai ser pai. Ele vai ser pai no dia 16 de setembro, o dia que eu sou homenageado na Flip, no Paraty em Foco, no mesmo dia do... E diz uma coisa, ele chama Cândido por causa do Cândido Portinari? Ele chama por causa do seu Candinho, que eu convivi com o seu Candinho durante os últimos 2 anos de vida dele. Tem um livro lindo? Tem um livro de grande formato, um Cândido Pitot Portinari. E aí, quando o seu Candinho morreu, o Cândido nasceu logo depois o seu Candinho morreu em maio, o seu Candinho morreu em abril e o Cândido nasceu em 6 de junho. Aí, quando ele nasceu, eu pus o nome de Cândido, e o Cândido hoje eu botei no melhor colégio do Rio de Janeiro, estudou, nada contra o que ele está fazendo hoje, apenas o nome do trabalho dele hoje é que conflita um pouco com essa educação que eu pretendi, e que ele é muito bem educado, ele é civilizado, mas trabalha na Zorra. É ator da Zorra. Então você bota o filho no mundo, é ótimo, porque ele é muito bom na Zorra, ele é muito bom em teatro, ele trabalhou com a Derbal. Realmente, o Aderbal foi o grande mestre do Cândido. Eu assisti essa peça. O Cândido vai ser pai agora, então tá muito bom. Eu assisti ele com a Aderbal.
Maravilha. Vamos lá, Bruno. Olha só, para o Fernando, eu tenho uma pergunta. Olá, boa tarde, Bruno. Não vou começar com essa, vou começar com a da Thaís Baltazar, que é mais interessante. Minha mãe estava assistindo ao Sem Censura e, ao passar por ela, logo reconheci a voz do Fernando e perguntei a ela se não era quem apresentava o palco MPB. Ele mesmo o vi pela primeira vez. A sua imagem. Sua voz era extremamente familiar. O rádio foi algo que aprendi com os meus pais e levo todos os dias, em casa, no carro ou até pelo celular. O iPod existe, mas o rádio tem seu charme insubstituível. A Kátia Correia Prata, ela herdou o gosto pelo rádio dos pais e dos irmãos mais velhos e ela pergunta qual é o seu horário na JB. Na JB eu estou fazendo gravações de vinhetas para o programa chamado JB do Brasil, domingo de 9 ao meio-dia, só música brasileira. E o Couvert Artístico, que é o palco MPB da JB. É um programa de auditório que é uma vez por mês, aos domingos, 8 horas da noite. O Luciano pergunta se as pessoas te conhecem na rua quando você fala. Reconhecem pela voz. Às vezes, né, aqueles que são mais ouvintes, mais atentos assim, de mais tempo, né? Quando a gente fala, eles... Ou pelo nome, às vezes pega a carteira de identidade. E vê quem é. Fernando Antônio Mansur. Eu fui tirar minha carteira de sênior outro dia, ali na estação Siqueira Campos, né? Aí eu desci e tal. Siqueira Campos. Né? Aí ele pegou minha carteira, né? Aí o rapaz começou a rir. Ah, Mansur, é você? Ele viu meu nome, olhou para mim e começou a rir. Eu te ouço no JB, na JB não, na MPB. E é isso, né? Às vezes a pessoa não conhece, mas vê o nome, porque está acostumado com a voz, né? Mas sabe que, fechando os olhos aqui, eu retorno ao programa facilmente. Isso mas de olhos abertos é mais difícil. É mais difícil. Porque o rádio é isso, a imaginação. Cada um imagina o seu locutor e a sua locutora. Você é totalmente diferente para mim, viu? Já te ouvi muito, mas é outra pessoa. É outra pessoa. Como que é a vinheta do palco MPB, que ouvindo sua voz eu tô lembrando dessa vinheta, não tem? Como é que é? Não me atrevo, não. Eu não sei fazer. Palco MPB. Isso. É isso. A gente dá uma impostaçãozinha assim, nem muda. Exatamente. Ouvi muito. Legal. A Fernanda Sanguinetti pergunta pelo Twitter se tem um prazo definido para ser obrigatório o documento único. Não tem um prazo definido. Enfim, a expectativa do TSE é que isso se dê até 2021, mas depende de toda a regulamentação, de licitações para contratação de empresas. Então, a gente não sabe nem como é que está o futuro político do Brasil daqui a um ano, quanto mais um documento vai sair. Então, tem toda a razão. Não, mas às vezes essas coisas têm um trâmite separado. Tem, né? tem. Elas seguem um curso. Está institucionalizado, né? Está dentro do tribunal. Ele já sancionou, então esse negócio vai correr. Isso está acontecendo dentro de um procedimento, dentro de um processo que o tribunal já vem adotando há muito tempo de fazer os cadastros biométricos. Então é um processo que o tribunal já tem em prática. A questão é até alcançar toda a população brasileira. Então é natural que leve um tempo. A expectativa é 2021, mas pode ser que leve um pouco mais. Olha só, tem um outro problema, né? A gente, quando tira retrato para fotografia de carteira de identidade com 18 anos, a gente não é a mesma pessoa com 40, ninguém reconhece, né? E esse troço não está previsto nenhuma mudança, tipo assim, tirar uma fotografia de vez em quando para aparecer com uma cara. A gente não é a mesma pessoa quando tira primeiro o documento de identidade, nem 20 anos depois, né? Mas acho que mesmo tecnologicamente está sendo implementado agora, mas como ele depende de uma chave criptográfica que está naquele chipzinho ali, e essa tecnologia ela vai sendo superada mais rápido até do que o prazo de duração do documento, eu acredito que a gente vai ter um processo de renovação periódico que não está estabelecido hoje na lei, mas por necessidade técnica mesmo, a gente vai ser obrigado a renovar essa carteira, porque senão ela perde a segurança. Porque aquela chave de criptografia que está dentro do chip é igual o cartão de crédito também, tá? Hoje ela é resistente aos computadores que estão aí, mas os computadores vão avançando. Então, conforme aumenta a capacidade computacional, você tem que aumentar também. A obsolescência vai aumentar, mas a compensação vai ficar talvez mais fácil tirar a carteira. A gente acredito que sim. Imprima em casa. Acredito que sim. Olha aí, boa tarde, Vera, estou ligado no seu programa, viu? Vou ler esse livro, me parece interessante. É o Atevaldo de Salvador, na Bahia. E a Alice Cardoso, acho que ela chegou atrasada, ela quer saber o tema, ela adorou o tema, mas ela gostaria de saber o nome do seu livro, Ana Paula.
O nome desse livro é Assim na Terra como Embaixo da Terra. E é lançado pela editora Record. Obrigada. Ela tem toda a razão, é um título Grande ótimo. título. Ela tem toda a razão de perguntar, porque a gente falou pouco do título do livro. Falou pouco do título. Foi uma ótima pergunta. E tem uma última pergunta aqui que eu achei ótima, da Marlene Gomes, para o Flávio. Ela pergunta: estamos na era das selfies. O que o Flávio acha dos celulares com câmeras que hoje em dia todo mundo se acha fotógrafo? Eu não acho. Não acho que é. Não tenho opinião. Não. Realmente é uma coisa assim, para mim, tão inimaginável, tão distante da tecnologia que eu conheço, que eu não teria condição de fazer esse selfie, porque eu não entendi direito o processo. Então, eu fico na minha fotografia e não tenho realmente. Tá bom, a gente vai nenhuma. tirar uma selfie com você, então. Isso. A gente vai tirar agora uma selfie com você. O Bruno é excelente em selfie. Você vai ver, ele consegue tirar uma selfie de todo mundo assim. Ele vai te legal. mostrar. Eu vou deixar vocês, então, em casa. E se vocês quiserem ver essa selfie que o Bruno vai fazer, vai estar no Facebook daqui a pouco, que ele vai postar. A gente vai embora, agradecendo de novo. Você quer falar mais alguma coisa? Quero contar rapidissimamente o seguinte. Em Piritiba do Mundo Novo, eu conheci a mulher essa mulher que teve 13 maridos. 13 maridos. E passei 2 dias lá para poder fazer a reportagem, que um dentista tinha escrito uma carta dizendo que lá existia essa mulher, essa senhora, e eu passei 2 dias e uma noite eu fui ao rendezvous, ao puteiro da localidade, que era um lugar mínimo, né? Eu fui a pé, deixei o jipe num determinado lugar e andei 8 quilômetros a pé, porque não tinha estrada entre Piritiba e Piritiba do Mundo Novo, interior da Bahia. Fui a pé. E quando cheguei lá, fiz a reportagem, convivi, passei ali uma noite, né? E aí fui a essa casa de mulheres. Eram 2 mulheres, 2 prostitutas. Maria Grande e Maria Pequena, mãe e filha. Nossa. Olha só. Ai. Você já vai? Fica um pouquinho que a gente vai... Não, eu pensei que você tinha já encerrado. Não, a gente já acabou. Então, vou me despedir de novo agora. Obrigado, Flávio. Tá. Obrigado, Ana. Obrigado, Fernando. Obrigado, Pablo. Obrigado. Eu, por mim, fico aqui até as tantas. Não, nós ficamos, mas eles têm que ir embora. Claro. Até amanhã. Obrigada.